parlamentar mais influente da Câmara Municipal de Fortaleza é o seu presidente, Gardel Rolim. Ele que está na presidência da Câmara depois de ter sido líder do prefeito e também já tem integrado a mesa diretora. É com o presidente da Câmara, Gardel Rolim, que a gente conversa no programa de hoje. O programa do Anuário já está no ar. Todo ano, o Anuário do Ceará pesquisa quem são os parlamentares mais influentes no Parlamento de Fortaleza, também na Assembleia e na bancada federal em Brasília. Na Câmara, assim como na Assembleia e em Brasília, a pergunta é a seguinte: qual parlamentar mais influente na sua opinião? Você pode dizer 3 nomes, e aí os parlamentares indicam 3 nomes, menos o seu próprio nome. O mais votado na Câmara de Fortaleza foi o seu presidente, Gardel Rolim. E é com Gardel Rolim, do PDT, que a gente conversa agora no programa do Anuário. Presidente, bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Jocélio, é um prazer participar aqui do programa do Anuário e com você especialmente, que é um grande jornalista. Muito obrigado. Presidente, a votação é secreta, eles não fazem um voto para fazer média, é um voto legítimo, né? Por assim dizer, uma votação absolutamente espontânea. O senhor ganhou mais uma vez como mais influente. Natural que o presidente da casa seja, de fato, o mais influente, desde que ele tenha essa capacidade de liderar, de agregar ali os seus colegas, os seus pares. O presidente da Câmara não manda nos vereadores, ele, na verdade, de certa forma, é um líder desse parlamento. Como é que tem sido para o senhor dirigir a Câmara, sendo presidente aliado do prefeito, fazendo parte do mesmo grupo político? Olha, Jocélio, primeiro eu encaro tudo na vida como um grande desafio, e ser presidente da Câmara, para mim, além de um desafio diário, que é de compreender os colegas vereadores e sempre buscar um entendimento, traduzir o sentimento da cidade dentro da Câmara, ou seja, pautas diariamente, a gente discute projetos e requerimentos e divergência de opinião. Então eu funciono meio que como um moderador, um pacificador, e isso eu faço com muito diálogo, né? Então talvez aí o voto dos colegas que me honram muito, na verdade toda a vida, já é a segunda vez que eu sou escolhido o vereador mais influente de Fortaleza, com muita honra para mim, porque só ratifica a eleição que me levou à presidência, né, de ter sido eleito por unanimidade presidente da Câmara e já no segundo ano ser o vereador mais influente, que eu imagino que esse papel de pacificador, conciliador, procurando sempre o entendimento entre os pensamentos, me faz alguém que dialoga diariamente com os colegas vereadores e a gente acaba encontrando uma solução, né, sempre harmônica, pacífica entre os colegas e entre as pautas debatidas na Câmara, e isso faz, né, assim, essa liderança, essa presença diária na Câmara, entendimento com os colegas, fazem eles reconhecer o nosso papel como presidente. Então só me orgulha muito e, como eu disse, encaro isso como um desafio diário de ter que entender, compreender o sentimento dos colegas, daquele projeto de lei, de um grupo que vem à Câmara, um grupo de sindicato ou de servidores trazido muito, ou de empreendedores trazido muitas vezes por colegas vereadores, para a gente sempre abrir as portas da Câmara de fato, né? Não apenas receber as pessoas de forma física, mas entender o sentimento, entender qual é a reivindicação e procurar uma solução. E a gente tem tido, em certa medida, êxito nessa articulação. Claro. Sendo, como eu digo, aliado do prefeito, sendo presidente de um poder, aliado do presidente de outro poder, do comandante de outro poder, no caso do prefeito, como é que o senhor trabalha a autonomia do legislativo para que ele não se torne apenas um apêndice do executivo? Jocélio, primeiro tem que ter muita clareza dos papéis, né? Eu sou um democrata por natureza, eu entendo o que é democracia. Então, eu digo isso porque eu preciso entender qual é o papel da oposição. Eu sei reconhecer as ferramentas da oposição e sei valorizá-las. Assim, eu sei compreender qual é o papel que tem cada vereador da base da oposição e procuro dividir. O prefeito Sarto é meu aliado, é alguém que eu reconheço como a maior liderança da cidade hoje, eu fui seu líder na Câmara, conheço a dedicação que o prefeito Sarto tem, mas no poder legislativo nós precisamos resguardar uma certa distância, né? E essa distância eu procuro fazê-la respeitando o papel de cada vereador, inclusive da oposição, de propor, de requerer uma audiência pública, por exemplo, de um tema que está sendo discutido na prefeitura, e eu, sem nenhuma cerimônia, faço tramitar as audiências públicas ou os pleitos da oposição, sempre mantendo o respeito e, como eu já disse
na pergunta anterior, procurando mediar, né, para a gente encontrar sempre o melhor caminho. Então, a solução é manter uma certa equidistância, respeitando o papel da oposição e dos vereadores que não são da base. O senhor está falando em diálogo, está falando em trafegar, está falando em democracia, e a gente vive um período muito beligerante, em que os extremos eles ganharam muita dimensão, seja a direita, seja a esquerda. Especialmente a direita, que emergiu nos últimos anos com a crise do PT, quando estava no poder, com o impeachment de Dilma. E a gente vê hoje, presidente, o senhor acompanha, claro, como observador também, esse tom nervoso e, convenhamos, por vezes marcado pela não política, porque a política é a arte de discutir, de falar lá no parlamento, inclusive. Como é que o senhor lê a maturidade, não necessariamente da Câmara como um todo, mas esse grau de imaturidade, melhor dizendo, dos parlamentos hoje? Primeiro a gente precisa compreender, Jocélio, que esse é um movimento global. Se a gente olhar para a Europa, olhar para a América Latina, a gente vai ver que os extremos afloraram muito, certo? Aqui tem várias razões, a gente podia discutir sobre isso, mas imagino que não tenhamos tempo para tal. Mas esse movimento, tanto à direita quanto à esquerda, extremados, é um movimento que está no mundo todo, tá? O que a gente tem que fazer, e aí é isso que eu tenho advogado, inclusive dentro do meu partido, dentro do grupo político que eu participo, dentro da Câmara Municipal, é que só tem um remédio para esse extremismo. É muito diálogo com a população. É a gente estar na rua, ouvir o cidadão e, mesmo que pareça ser uma gota no oceano, é a gente dialogar com a comunidade com uma pessoa sequer, mostrando o que de fato é a política, né? Porque uma consequência péssima do extremismo, é o que você já falou, é o desgaste da política, é as pessoas acharem que a política é apenas um ringue de briga, ou seja, vale tudo, né? E o que menos importa nestas discussões todas é a vida das pessoas, é se a creche está melhorando, se tem escola, se tem posto de saúde. E esse diálogo que eu coloco como solução é um diálogo com a população e muito trabalho, resultado, é a gente mostrar para as pessoas que o que importa na política é entregar uma nova creche, né? Para abrigar lá 100, 150 crianças que podem ter um destino diferente, que podem ter alimentação, que podem ter educação de qualidade, é escola de tempo integral, é areninha, é pavimentação de áreas periféricas que muitas vezes não tem saneamento, não tem drenagem, não tem nada e vivem na lama, e a gente poder chegar lá com o poder público entregando essas conquistas para as comunidades. Então, eu acho que esse trabalho com diálogo é que é o grande remédio para os extremismos, ou seja, as pessoas perceberem que há uma boa política para além desse extremismo. E isso só se resolve com muito diálogo e com trabalho, com realizações. O senhor já chegou a ter que conversar reservadamente, é claro, com colegas seus para ponderar, vamos com calma, vamos conversar, é preciso fazer esse trabalho aí de apaziguamento de bastidor com o presidente? Sempre é, né? Obviamente, assim, eu estou no meu segundo mandato, então existem colegas que tomaram posse há um ano com a eleição de outros, né? Para a Assembleia ou para a Câmara Federal, gente muitas vezes que toma posse interinamente por 4 meses na licença de outro colega. Então esse papel, Jocélio, de conversar, de dialogar, de abrir um pouco os horizontes para além dessa disputa miúda ou desse extremismo, eu faço quase que diariamente, né? E sempre colocando esta perspectiva. Olha, eu sei que você tem razões para fazer a crítica, mas vamos procurar fazer uma crítica respeitosa, né? Vamos procurar deixar as pessoas de lado e fazer crítica aos projetos, porque cada pessoa que está na política representa um projeto, né? Não é por si só. Eu estou na Câmara, eu represento um projeto, que é o projeto do PDT nacional de educação, que está sendo implantado em Fortaleza. Então, não é o Gardel por si só, né? Na política, ninguém anda sozinho. A política é necessário que se faça em turma, né? Em grupos, em bando. Então, às vezes a pessoa personaliza e eu faço isso quase que diariamente. Rapaz, vamos nos projetos. Qual é o projeto de mundo? O que é que a gente acredita? Defenda a sua visão. Critica a visão do seu colega, mas sempre de forma muito respeitosa, porque isso é necessário na política, Jocélio. Eu creio que
em pouco tempo, nós vamos ver esse movimento extremista arrefecer e a gente vai poder ter uma política dialogada e respeitosa logo em breve. O Executivo nos últimos tempos, isso não é só em Fortaleza, no Brasil, talvez em outros países também, ele passou a adotar uma postura de proximidade com o eleitor, com o cidadão. Proximidade que pode ser em forma de orçamento participativo, proximidade que pode ser em forma de secretaria executiva regional. Fortaleza tem 12, tem uma secretaria para gerir, para fazer a organização que é a SEGE. Como é que esse modelo de aproximação do executivo com o cidadão tira protagonismo da Câmara, considerando que o vereador se coloca como um líder que faz o elo entre o poder, entre a comunidade, tendo ali um líder comunitário no meio? Jocelyn, eu não acho que tira o protagonismo do vereador, né? Assim, o vereador é o político mais próximo do cidadão. E mesmo com a ampliação dos canais de interlocução da prefeitura com o cidadão, é o vereador que está na rua, né? É o vereador que conversa com as pessoas, é o vereador que tem a sua assessoria, o seu grupo de trabalho, normalmente é quem está na rua, né? Assim, nós tivemos, como você falou, ampliação do número de regionais, um fortalecimento da ouvidoria das regionais, mas nós estamos na rua todo dia, então as demandas, construção de novas creches, novas escolas, eu assino diariamente vários requerimentos, projetos de indicação de colegas vereadores fazendo essas solicitações à prefeitura, né? E obviamente eu sei que em certa medida essa ouvidoria da prefeitura pelas regionais também captura essa demanda, mas eu não acho que tira protagonismo do vereador, até porque tem algo que é muito forte na nossa democracia, que é o pleito eleitoral e é o depósito do voto, né? Ou seja, o cidadão ele vai na regional, ele faz a reclamação, ele tem essa oportunidade, deve fazer, mas na verdade ele se lembra mesmo, foi daquele vereador que ele votou ou é aquele vereador que ele está pretendendo votar. Ou seja, a imagem que vem à cabeça do cidadão, do eleitor, é do vereador que ele votou e normalmente, obviamente, do prefeito que foi eleito. Então, esses são os alvos sempre, né, da sua crítica, da sua reclamação, da sua reivindicação. Então, eu não acho que o vereador perde protagonismo. Nós, inclusive, Jocelyn, criamos um programa na minha presidência, que é um projeto chamado Meu Bairro, Nossa Câmara, que a Câmara, uma vez por mês, com todos os seus servidores, assessores, vereadores, vai até um bairro da cidade, né, com vários serviços, inclusive em parceria com a prefeitura, algumas secretarias da prefeitura participam, para ouvir o cidadão, né? Nós montamos um grande sistema de ouvidoria, onde pessoas ficam entre os cidadãos, ouvindo esse cidadão para a gente conseguir capturar isso, né? Ou seja, fortalecendo ainda mais essa presença da Câmara como um todo nos bairros da cidade. E imagino que tem uma disputa de vereador para levar para o bairro dele a Câmara no bairro. Também tem isso, tem que administrar até isso. Sem dúvida nenhuma. Nós criamos um critério objetivo, né? As pessoas indicam e 2, 3 vereadores muitas vezes indicam num bairro, a gente vai lá, a equipe técnica vê o melhor local para adequar a estrutura da Câmara e graças a Deus até aqui a gente não tem tido conflito não. Com relação ao Legislativo, não só a Câmara, presidente, a gente sabe que o Legislativo é o poder mais visado, seja pela cobertura da imprensa, que está muito presente lá, tem setorista na Câmara, como tem na Assembleia, como tem em Brasília, e você tem outros poderes como o Executivo, que é mais pulverizado, não está centrado no lugar, não é? Tem vários órgãos, e a União, mais ainda, que está lá em Brasília e tem os braços nos estados. O senhor diria que o Legislativo, essa exposição maior, por vezes é injusta com o Legislativo? Aí eu complemento. O trabalho do vereador, especificamente, como o senhor diz, é estar na rua também, é o bairro, circular. Não é necessariamente estar no plenário. Como é que o senhor faz essa leitura de como o Legislativo é percebido na sociedade hoje? Olha, Jocelyn, o vereador especialmente, né, na verdade, a população faz essa distinção, né? Ela tem um conceito sobre vereador, um outro conceito sobre deputado estadual e um conceito ainda mais diferente quando a gente fala de deputado federal ou senador. Aliás, só complementando, né, quando você tem informalmente um amigo muito popular, você diz, é vereador, é candidato a vereador, porque o vereador está associado a isso, à proximidade. Exatamente. E neste conceito, o vereador é de fato aquela pessoa próxima. Jocelyn, nós tivemos na última eleição aqui, eu não sei exatamente o número, mas em torno de 1.200 candidatos a vereador. Imagine. Para 43 vagas. Para 43 vagas e nós temos 120 bairros, 121 bairros. Ou seja, são 100 candidatos por bairro.
Então é o que você falou, muitas vezes é o vendedor de cachorro-quente que é muito conhecido, ele tem o direito de ser candidato. Pega uma corda. Nós já tivemos, inclusive, eleitos para a Câmara Municipal, vendedor de pizza, vendedor de produto de limpeza, né? Isso, celular, né? Vendedor de celular. Então isso é natural da organização política do município. O vereador é essa pessoa mais popular que está mais próxima. E por esta razão também, Jocélio, ele está mais suscetível às críticas. Né? Ou seja, é aquele que está mais próximo, é aquele que eu cobro mais, é aquele que eu vejo mais, é aquele que eu reclamo mais e é aquele que eu cobro mais. Então, a conduta do vereador, ela deve ser sempre uma conduta mais cuidadosa, mais vigilante, mais próxima do cidadão, para dar o resultado que o cidadão cobra, porque há uma cobrança muito maior da figura legislativa como um todo, e especialmente do vereador, que é essa figura do político mais perto do cidadão. Tem uma pauta, presidente, que passa pela Câmara necessariamente, que é importante, inclusive, que seja muito amadurecida, que é o plano diretor. O plano diretor é determinante da qualidade de vida da gente na cidade. As gestões recentes de Roberto Cláudio, e Sarto continuou com essa política, trabalha com a outorga onerosa, em que, grosso modo, paga-se para que se possa fazer um prédio mais alto do que prevê o plano diretor, com o argumento do município de que esse dinheiro arrecadado vai ser usado numa área mais distante, onde o mercado imobiliário não vai investir. Pergunto ao senhor, plano diretor na agenda da Câmara. O senhor já sinalizou que deve ficar para o ano que vem. O senhor já disse, olha, é melhor discutir isso depois das eleições, porque tudo agora vai ser contaminado por esse debate imediatista. Em que medida o senhor acredita que esse plano diretor vá conseguir dar a resposta que a cidade precisa, especialmente no momento em que o mundo, não é só o Brasil, discute meio ambiente como algo fundamental? Estou falando de Porto Alegre, por exemplo. Eu tenho dito, Jocélio, você foi feliz. Esse é o tema mais importante de uma cidade. Qualquer cidade do mundo precisa ter um plano diretor adequado. Nós estamos falando, a gente viu agora, além das enchentes, no Rio Grande do Sul, que dizimou o estado. Aliás, o senhor é gaúcho, né? Nasci no Rio Grande do Sul. Sobre isso. É isso. Tá. Inclusive, morei no Sarandi, que foi um dos bairros super afetados. Assim, conheço pessoas que ainda estão lá, desabrigadas. É algo muito, muito pesado para mim, inclusive, falar sobre isso. Mas a gente viu, nós estamos vendo, você abre os telejornais, nós vimos enchentes em Dubai, que é um deserto. Sim. Foi construído sobre um deserto. Ali fizeram uma chuva artificial exagerada, né? Pois é, mas aí você não tinha a cidade preparada para isso. Né? Você não tinha drenagem suficiente na cidade. Ou seja, mexe com a cidade toda. E não é exatamente sobre o plano diretor de Dubai, mas é sobre o planejamento da cidade. Né? E o plano diretor, ele é o planejamento arquitetônico, urbanístico de uma cidade. É disso que a gente está falando. E Fortaleza, como as cidades do Brasil, elas precisam ter um debate muito intenso e muito cuidadoso, muito responsável sobre isso, Jocélio. Eu tenho dito que a gente precisa ter um plano diretor que permita o desenvolvimento econômico e social da cidade, ou seja, ela favoreça o pequeno empreendedor, ela favoreça a moradia, ela favoreça a abertura de negócios, de pequenos negócios, ela favoreça, ou seja, a atividade econômica da cidade, porque isso gera emprego, renda e você coloca uma massa de desempregados para dentro do circuito da cidade. Mas é necessário também que isso seja acompanhado de um debate que a gente tenha a responsabilidade de preservar o meio ambiente. Ou seja, um plano diretor que permita esse desenvolvimento econômico e social, preservando o meio ambiente. E esse debate sobre meio ambiente, Jocélio, ele é muito importante e não pode ser levado para o campo da política eleitoral. Por isso que eu estou advogando já, pelo adiantado do ano de 2024, que a gente não faça mais esse debate esse ano, porque a despeito de ter este debate corrompido com as ideias eleitorais de alguém que queira tirar proveito disso. Ou seja, fazer o debate com a nova Câmara. Fazer o debate com a nova Câmara. Nós vamos ter um prejuízo, né? Toda a experiência acumulada dessa legislatura, parte vai se perder, e eu estou falando da experiência acumulada porque nós da Câmara Municipal já fizemos, na minha legislatura, através da Escola do Parlamento, um curso de formação para o plano diretor, certo? Assessores, vereadores e a sociedade civil foi convidada para participar deste curso. Nós tivemos quase 200 inscritos e participaram desse curso.
representantes da Câmara Municipal, os vereadores, estão participando dos fóruns territoriais dessa discussão. Nós temos representantes da Câmara nas EIs, né, nos núcleos gestores das EIs, ou seja, tem todo um grupo já em franca discussão e trabalho nesta área. Em janeiro, com a renovação, que a gente não pode adivinhar de quantos por cento será, nós vamos perder uma parte dos vereadores com experiência acumulada nesse processo. Mas acho que mesmo assim, mesmo com esse prejuízo, né, a gente obviamente procuraremos aí em 2025 correr atrás desse prejuízo, né, revisar esse curso do plano diretor. Nós inclusive lançamos um livro, né, compilando todas as informações e os debates acerca do plano diretor, para a gente em 2025 meio que equilibrar esse conhecimento acumulado, mas acho que 2025 será o ano adequado, já que não tem eleição, que a gente pode fazer esse debate técnico, porque quando nós estamos falando aí de preservação de meio ambiente, nós não podemos deixar esse debate ser contaminado pela eleição. Tem que ser um debate técnico, vendo de fato quais são as áreas da cidade que são de preservação e que a gente tem que preservar. Nós temos que entender se essas áreas de preservação, Josélio, que é outro debate que nós estamos vendo já passando aqui ao lado, é a propriedade, né, de quem são os proprietários dessas áreas, porque esses proprietários precisam ser chamados para o debate. Isso é muito importante, né? Eu coloco isso como nós já discutimos outros pontos, hoje já está chegando para nós esse debate. O proprietário dos terrenos, né, a princípio que são de preservação, precisam ser chamados para conversar, né, porque alguns reclamam que lá em 2009 tinham áreas da cidade, terrenos vazios, e que foram tornados áreas de preservação ou de recuperação ambiental e que esses proprietários não foram sequer consultados. Ou seja, eles tiveram que, os seus terrenos foram indisponibilizados e eles sequer sabiam disso, foram consultados. Então, estou só dando um exemplo de como o debate é complexo. Nós precisamos preservar o meio ambiente e nós precisamos envolver a sociedade nessa discussão. Acho que nós avançamos muito, Josélio, em algumas áreas. Aqui não quero me alongar, mas a delimitação do Parque do Cocó foi um grande ganho para Fortaleza, né? Obviamente tem um passo 2 que a gente precisa fazer, é de reestruturar as áreas do entorno do Rio Cocó. Eu cito aqui a Aerolândia, que sofre com alagamentos, tem relação com o Rio Cocó, mas a delimitação do rio já foi um ganho importante. Nós temos outras áreas, como o Parque Adair Barreto, que foi incorporada ao Parque do Cocó. Parque Raquel de Queiroz, que foi inaugurado pelo prefeito Sarto, é outra área importante da cidade de preservação, e tem outros parques menores que foram fomentados ao longo dos anos, como o Parque do Passaré e outros mais da cidade. Ou seja, nós precisamos fortalecer essas áreas que foram delimitadas como parques nacionais, urbanos, de preservação, e a gente precisa ter um diálogo franco, né, com o restante da cidade que se sente envolvida nisso, como, por exemplo, os donos desses terrenos, que são, e muitas vezes, áreas de preservação que a gente precisa chamar para o debate. A palavra lobby no Brasil é palavrão, né? Mas lobby é um movimento de pressão legítimo. O que vai variar é a pressão, de onde parte, né? E aí eu pergunto ao senhor, para o plano diretor da cidade, para a Câmara Nova que o senhor sugere que seja responsável por esse debate, pela aprovação, a gente tem maturidade na cidade para que esse debate ele possa fazer valer a voz de quem não tem força, poder econômico, poder político? Estou falando do cidadão comum, porque cá para nós, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, essa pauta do meio ambiente não é mais de ONG, não é mais de partidos focados nisso. É uma pauta econômica também, porque não adianta ter mercado imobiliário vigoroso se a cidade alaga. O senhor compreende essa maturidade no debate que está já fervilhando, embora não vá votar? Esse debate está bem amadurecido, sabe, Josélio? É óbvio que o nosso desafio é não perder a experiência acumulada do que está sendo debatido até aqui, né? Como eu disse, a despeito de uma renovação da Câmara, nós vamos ter que guardar todo esse debate para 2025. Tá. Mas acho que está bem amadurecido. É lógico que os lobbies a gente tem que entender e respeitar e dialogar, mas não é possível que a gente faça um plano diretor que a gente não pense na preservação do meio ambiente. Isso tá. É impossível que a gente faça. E, obviamente, aí também vale deixar claro aqui que toda a discussão que foi feita até aqui, houve um debate muito intenso sobre isso.
né? Pelo momento que a gente vive, pela importância que nós damos ao tema. As próprias instituições, universidades, ONGs, ambientalistas participaram ativamente até aqui dessa discussão. Então, eu acho que nós estamos num ponto amadurecido desse debate. Obviamente, o nosso maior desafio é não perder toda essa inteligência acumulada até aqui para a área 2025, essa renovação de parte da Câmara. E o patrimônio da cidade? O senhor tem projetos nessa área, o senhor tem se manifestado sobre essa preocupação com a preservação do patrimônio de Fortaleza, né? Queria que o senhor falasse como é que a cidade hoje, do ponto de vista do parlamento, está atenta a essa pauta. Pois é, eu mesmo propus um projeto, foi aprovado pela Câmara, para a gente compensar ou de alguma forma incentivar os prédios que são tombados ou que são do patrimônio histórico da cidade. Nós precisamos fazer isso, José, e aí de novo, esse é um debate que deve ser feito com muita responsabilidade. Assim, nós precisamos ter muito cuidado e zelo com o patrimônio da cidade, patrimônio histórico da cidade. E aí não dá para a gente ter prédios antigos que não haja um cuidado deles. E para este cuidado existir, fazer valer, o poder público não pode, esse é o entendimento que eu tenho, não pode apenas tombar e entregar a responsabilidade para o proprietário. Assim, precisa haver uma conexão. E eu acho que nesse momento é o que falta para a gente avançar nesse aspecto. Não há uma conexão do imóvel que foi tombado, com as responsabilidades que lhe foi entregue por isso. Então precisa ter uma compensação, precisa ter uma aproximação, precisa ter um diálogo mais permanente, precisa se dizer até que ponto aquele imóvel pode ser usado, para quê, com qual finalidade e quais incentivos o dono daquele imóvel vai ter para fazer aquele imóvel de fato ser algo sustentável. Porque o que a gente vê até aqui o poder público torna um bem tombado, e a partir dali aquele bem, aquele imóvel, ele não pode ser usado mais para quase nada, e aí há um desinteresse do proprietário. Sim. O proprietário diz, olha, eu não posso mais... Não pode rentabilizar, eu não posso mais modificar nada, eu não posso botar um comércio, eu não posso botar uma loja, eu não tenho incentivo nenhum, deixa ele lá. E o que é que isso tem causado, José? Muitos prédios tombados estão se deteriorando. Muitos. E aí, quando se deteriora, chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, agora não tem mais jeito, nós vamos ter que demolir. Ou seja, ganho de quem, Quem é que ganha com isso? Ninguém, a cidade não ganha, porque não preserva, certo? O corredor cultural, histórico da cidade não ganha, porque um prédio deteriorado, ninguém quer visitar, ninguém quer ver, ninguém quer bater foto. Ou seja, é um debate, de novo, muito intenso, que tem que ser feito com muita responsabilidade. Eu propus algo por lei para a gente, de alguma forma, apoiar, incentivar os proprietários, donos desses imóveis. Está na Câmara Municipal, espero que em breve a gente tenha um desfecho sobre isso. Mas é um debate que precisa ser olhado pelo poder público. O presidente propõe, é tranquilo, né, presidente? Não? Mas aí... assim, não por ser presidente, nem por aprovar, mas quando a gente propõe uma lei também, José, a gente quer provocar a cidade a discutir o tema. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, eu tenho dito muito isso, repetido aonde vou. Olha, a Câmara Municipal não tem o papel apenas de legislar e fiscalizar. O nosso papel é também fomentar o debate, é escutar o cidadão, é provocar discussões. Quando a gente propõe uma lei, ela muitas vezes pode ser aprovada e pode até não ter eficácia, ou muitas vezes nem pode ser aprovada na Câmara, se a Câmara entender que não aprova. Mas quando a gente propõe, a gente precisa chamar a sociedade para o debate. Olha, eu estou propondo aqui uma determinada ideia, o que é que vocês acham? Sociedade se envolver nesse debate, como você está me colocando agora. Eu fiz uma proposta de uma lei, você está me perguntando sobre ela, eu estou tendo a oportunidade de rapidamente falar para o cidadão o que é que eu penso sobre isso. Então, o cidadão que está nos ouvindo, ele vai ouvir, se interessar, pode procurar a lei e pode, a partir disso, gerar uma concepção a partir do tema e passar esse debate adiante, ou seja, é provocar na cidade a discussão. Bom, para concluir rapidamente, falar de política, estamos no meio do mês de junho, estamos falando aqui de um cenário pré-eleitoral que tem muita cara de calor já de eleição, né? Isso começou há muito tempo, inclusive. Que candidato a prefeito é Sarto nessas eleições? Lembrando que o senhor também é candidato, claro, à reeleição, por hora, candidato à reeleição para vereador, claro, e é um líder, ex-líder do prefeito Sarto, presidente da Câmara hoje.
Que candidato sarto é esse que chega para as eleições? Que cenário é esse que a gente vai ter nessas eleições, presidente, voltando a falar no extremismo que vem marcando o debate no país? Primeiro o cenário nacional e, como eu falei, global. É um cenário ainda muito marcado pelos extremismos, pela direita, pela esquerda, e nós aqui em Fortaleza somos quase que uma resistência a isso. Jocélio, o nosso grupo, o nosso campo é um campo de centro, né? Centro-esquerda, mas nós estamos alinhados com a ideia de que precisamos dialogar com a cidade, construir escolas de tempo integral, novas creches, urbanizar a cidade, entregar para a cidade algo novo. Fortaleza, visivelmente, já é uma Fortaleza diferente de 10, 12 anos atrás. E isso quem produziu as mudanças foi o nosso grupo, que hoje é liderado pelo prefeito Sarto. O prefeito Sarto é um homem experiente, é um homem vivido e tem muitas realizações para a cidade. O prefeito Sarto, Jocélio, por exemplo, prometeu na sua campanha de entregar 50 creches. Vai entregar 56. O prefeito Sarto vai concluir o final deste ano entregando as séries finais do ensino fundamental todas em tempo integral. Né? Assim, são exemplos. Fortaleza foi escolhida há pouco como a cidade do Ceará e umas do Brasil que mais alfabetizam no tempo certo. Fortaleza, há 13 anos atrás, era uma das piores educações do Ceará e hoje é uma das melhores do Brasil. Então, assim, são parâmetros que a gente precisa compreender de que foi entregue pelo nosso grupo e pelo prefeito Sarto. O prefeito Sarto tem entregue muita coisa para a cidade e a cidade é muito diferente hoje do que o que era no passado. Então, o prefeito Sarto é um homem experiente, realizador, é alguém que tem trabalhado muito pela cidade e eu espero de que Fortaleza compreenda, o cidadão compreenda bem, né, que não é pelos extremismos que nós vamos construir a cidade que a gente tanto quer. Ok, muito obrigado, presidente Gardel. Desejo um bom final de mandato para o senhor. Está na reta final do mandato, né? Está na reta final do mandato. Eu agradeço o Jocélio pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao cidadão de Fortaleza por ter já me concedido a honra de ser vereador 2 vezes. E agradecer aos meus colegas vereadores que me deram a honra de ser presidente da Câmara. E como você falou, alguém que saiu do interior do Ceará, nasci no Rio Grande do Sul. Enfim, tem uma história de vida igual, semelhante, muitos dos nossos irmãos fortalezenses. Então, para mim é uma honra. Estamos finalizando esse segundo mandato. E aí, ao futuro, a Deus pertence. Se o PDT, de fato, confirmar a minha candidatura à reeleição, vamos mais uma vez procurar o eleitor e continuar esse trabalho, né? Não sei por quanto tempo para frente, mas que Deus abençoe aí esse trabalho da gente e agradecer a sua oportunidade. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim, que foi o eleito vereador mais influente da casa, votado pelos seus pares na votação que é feita todo ano pelo Anuário do Ceará. Critério, cada vereador responde quais são os 3 mais influentes na casa. Então, cada vereador aponta 3, menos o seu próprio nome. E o presidente Gardel Rolim foi escolhido o mais influente já pela 2ª vez na eleição do Anuário do Ceará. Anuário do Ceará, que é uma publicação impressa, luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, com a ficha completa, com o perfil completo de cada um dos 43 vereadores da Câmara de Fortaleza, dentre outros conteúdos. Você também pode acessar os conteúdos do Anuário gratuitamente na internet, anuariodoceará.com.br. Você pode ouvir a coleção completa de programas no formato podcast na sua plataforma preferida e ver a coleção completa em vídeo no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e também aqui no canal FDR. E mais, acompanhe o Anuário todo dia. Estamos no Instagram, Anuário do Ceará, e a Fundação Demócrito Rocha como @Fundação Demócrito Rocha. Até o próximo programa. Tchau.